Olá, como você está? Eu sou Carolina, da World Holistic Alliance, e hoje vamos falar sobre a mente e o desenvolvimento de doenças, sobre essa relação. Eu tenho uma frase, um slogan do meu trabalho, que é: tudo começa no coração. Algumas pessoas diriam: tudo começa na mente. Certamente você já ouviu falar também: mente sã, corpo são. Na verdade, qual que é a separação entre mente e coração? Do que nós somos feitos, afinal? Quantos corpos nos compõem? Essas dicotomias, mente e coração, já denotam o que eu compreendo como doença, como nós vemos a doença, né? A separação, a desintegração do ser. Esse entendimento vem da noção de uma medicina holística, né? Que vê o corpo e alma como integrados, que olha para o ser que existe, né? Para além dos sintomas. Então, talvez a doença seja uma face da saúde, assim como a morte é uma face do nascer, que é a vida, né? Esse processo. É por isso que eu prefiro falar aqui em termos de saúde. Um ser saudável não é somente aquele ser que não tem nenhuma enfermidade física diagnosticada, mas para mim o ser humano saudável é aquele que está no equilíbrio dinâmico, né? O bem-estar físico, mental, social, emocional, e é aquele ser que está em constante evolução, se auto-organizando em busca da transcendência da espiritualidade. O Jean-Yves Leloup, na obra Cuidar do Ser, ele diz que na saúde plena, em que o espírito habita a psique e o corpo, a essência se faz transparente na existência. Eu acredito que toda desordem, aquilo que nós podemos chamar de doença, um desequilíbrio, em algum ponto nasce justamente dessa separação, desse desequilíbrio que não permite essa transparência da alma, da essência na existência. Eu acredito que a alma precisa se expressar, a alma precisa de tempo, de olhar cuidadoso, de compaixão e de vazão, de fluidez. E quando esses desejos da alma não são atendidos, quando você negligencia as necessidades da sua alma, você é capaz de gerar essa desordem, esse desequilíbrio que nós chamamos de doença. A filósofa Viviane Mosé tem um poema que eu acho lindo, que diz assim: a maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos, abscessos, tumores, nódulos, pedras, são palavras calcificadas, poemas sem vazão. Pessoas, às vezes, adoecem da razão, de gostar de palavra presa, né? Ou seja, a doença é estagnação, é a não fluidez, é aquilo que interrompe esse equilíbrio dinâmico, essa busca por equilíbrio. E o contrário também acontece, né? Uma vez que a relação mente-corpo é uma via de mão dupla, justamente por tudo isso que eu falei. Nós somos uma unidade, que está fora está dentro, que está dentro está fora. Inclusive, essa é uma lei universal da correspondência. Então, pessoas com problemas crônicos, por exemplo, ou que estão em risco nos seus ambientes, que tem alguma alteração bioquímica no cérebro, por exemplo, elas podem ter depressão ou algum transtorno afetivo. E aí, por conta disso, pode haver um círculo vicioso, justamente porque esses estados depressivos vão agravando os sintomas físicos. E aí a gente fica num círculo vicioso, né? Então, eu penso que mágoa, raiva, tristeza, na verdade, tudo aquilo que baixa a nossa vibração abre o nosso campo para a doença. Mesmo que aparentemente seja uma doença só do corpo, por exemplo, um vírus,
né? Alguma coisa que a pessoa come e passa mal. Muitos podem dizer, viu, nem tudo é espiritual, nem tudo é da energia. Mas veja bem, tem pessoas que estão também sujeitas ao mesmo vírus, que estão no mesmo ambiente, comem a mesma comida, né? E por que umas podem adoecer e outras não? Talvez você tenha conhecido alguém na pandemia que pegou o Covid e dorme com o parceiro no mesmo quarto e o parceiro não pegou. Ou ao menos não desenvolveu a doença, um quadro evoluído da doença. Então é claro que o cérebro, o corpo mesmo, tem a sua função, né? A relação psique e organismo é muito próxima. O cérebro ele tem alças de intervenção no corpo inteiro, claro. Então tem o hipotálamo que controla as glândulas responsáveis pelos hormônios, o cortisol, a adrenalina, os hormônios sexuais, a tireoide, por exemplo. Ele comanda frequência cardíaca, pressão arterial, ritmo da respiração. Nós sabemos disso. O cérebro também decide a quantidade de informação que vai chegar à consciência, até mesmo a intensidade da dor de uma pessoa. Mas eu gosto de dizer que o cérebro é como se fosse o hardware, né? O equipamento. E a mente é como se fossem os programas que são processados ali, os aplicativos. Então esses aplicativos vão processando sensação, pensamento, imaginação, memória, vontade. E a doença surge então, nesse caso, como um presta atenção a tudo isso, né? Ao que está sendo processado em você, nesse equipamento, né, físico. Então emoções, sentimentos, os nossos relacionamentos, comportamentos, hábitos em geral, traumas, eventos específicos que impactam nosso estado mental, emocional, espiritual, podem desencadear esse processo de doença. Eu gosto muito da Patrícia Gebrim, psicóloga, e ela tem um oráculo que se chama Palavra de Criança. E na cartinha cura ela diz assim, que cura é quando a gente pega a doença no colo e pergunta o que ela tem. Então a gente deixa ela falar, presta muita atenção e quando ela termina de falar já não tem mais nada para ser curado. Há um livro também muito interessante que eu recomendo muito, que se chama A Doença como Caminho. E lá eles explicam que a doença não é uma perturbação essencial, mas é um caminho pelo qual o ser humano pode seguir rumo à sua cura. Pois quanto maior a consciência com que enfrentamos esse caminho, tanto melhor se cumprirão os seus objetivos, os objetivos dessa doença. Então a intenção não é combater a doença, mas sim usá-la com mais profundidade, como esse próprio caminho. Eu também li uma frase que eu adorei, que diz assim, ou evolui o ser humano ou evolui a doença. Então a doença pode ser uma grande oportunidade, um chamado a um crescimento emocional e espiritual e se manifesta no corpo físico, que é uma unidade, né? Por isso, cuida daquilo que te nutre, da sua essência, da sua alma, se observe, amplie a consciência sobre si mesmo, sobre si mesma, acolha o que seu corpo e alma pedem, né, nesse sentido da sua evolução. Cuide da sua vibração, das palavras, dos pensamentos, dos sentimentos que você emite. Ancore a sua presença no aqui, no agora. Use cristais, use músicas. Hoje você encontra várias frequências sonoras na internet para curas específicas. Eu uso muito. Que você possa ser plenamente inteiro, saudável e deixe a sua alma se expressar plenamente. Um abraço e até a próxima!